Bloco Direito, um convite. Protecta Veículos Especiais, Carniceria Del Fuego, PRS Monitoramento e Sul Contábil Assessoria Empresarial. O Bloco Direito de hoje recebe a advogada doutora Elizabeth Coppetti, uma personalidade da área jurídica que forma opinião em diversos veículos de comunicação de Santa Maria. Reconhecida pela sua participação ativa em debates e mídias locais, doutora Elizabeth reforça sua expertise na advocacia. Formada em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, graduada em Economia pela mesma instituição, a UFSM, com mestrado em Ciências Sociais e Políticas Públicas pela Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc. Ela é uma defensora por essência e vocação. Ao longo de sua trajetória, tem se dedicado às causas da advocacia trabalhista, trabalhista sindical e direito administrativo. Estou muito honrada com sua distinta presença aqui em nossos estúdios e por poder contar com seus relevantes conhecimentos nas suas áreas de atuação. Seja muito bem-vinda ao Jornal, doutora Elizabeth Coppetti. Muito obrigada. Eu é que estou elogiada pelo convite. Agradeço e estou sempre à disposição, porque acho muito importante a gente ter essa condição, né, e usá-la para o bem. Com certeza. Através da comunicação. Exato. Bem feita. E você já é uma grande formadora de opinião, né? E agora nós temos o privilégio de tê-la aqui em nossos estúdios para também conversar conosco, com o nosso telespectador, a respeito, né, da sua atuação. Doutora Elizabeth, sabemos que sua atuação abrange áreas substanciais, né, do direito. Então vamos falar sobre as atribuições do advogado trabalhista, do advogado trabalhista sindical e do advogado especializado em direito administrativo, né, com foco em servidores públicos. Gostaríamos que você traçasse um panorama sobre essas três áreas de atuação. Certo. Sabe que desde quando eu já estava no terceiro ano do curso de Direito, que a minha época era de ano inteiro, eu comecei a estudar Direito do Trabalho. E graças ao meu professor, Milton Monteiro, eu comecei a me dedicar desde lá, porque eu gostei muito da matéria em si, de como fazer e tudo. Só que eu, quando comecei muito rapidamente, porque foi uma hora que os sindicatos estavam correndo, recomeçando, não sabiam o que fazer, estavam saindo de uma situação um pouco fechada, para não dizer fechada. Era um momento crítico. Um momento crítico e estavam perdidos. E eu, junto com os sindicatos, aprendi e trabalhei praticamente para todos os sindicatos que tem aqui em Santa Maria. E fico muito orgulhosa disso. Sempre gostei, sempre fui às assembleias, participei de movimentos grevistas, mas sempre com muita responsabilidade, né? Sem nenhuma situação de agressão ou coisa. E nisso eu me dediquei então aos sindicatos privados, que abrangem as categorias específicas, por exemplo, rodoviários, da saúde, que eu sou ainda, há 35 anos eu costumo dizer que eu tenho carteira assinada, do século passado, e do Sindicato da Saúde, sim, né, que pega todos os hospitais, as casas de saúde, enfim, toda essa área que me agrada muito também trabalhar. E fui indo com todos esses. Gosto muito e para essas situações se usa o direito do trabalho através da CLT, do processo de trabalho especificamente. Mas aí eu também, nesse envolvimento, passei a trabalhar para servidores públicos. Trabalhei muito tempo para servidores públicos federais, continuo, mas às vezes mais, às vezes menos. E agora, mais para o fim, com uma dedicação muito forte, muito próxima do sindicato dos servidores públicos municipais. Então, e aí aliás, está fervilhando uma modificação neles de ontem para hoje. Mas estes são os servidores, né, que trabalham para o município de Santa Maria, por exemplo, e que tem duas categorias trabalhando lá dentro. Os que ainda
permanecem seletistas, que são poucos e estão terminando, e os que são estatutários, que obedecem a uma legislação própria em cada município, em cada estado e uma federal, dependendo da sua situação. Na verdade, existe uma interconexão entre as áreas, não é verdade? Sim, tudo, vamos dizer assim, tudo isso se relaciona com o trabalho. Sim, né? O direito trabalhista individual, com os seletistas, que nós chamamos. Sim, e o sindical. Não, o sindical é outra coisa. É uma outra categoria, mas... Não, o sindical é a instituição de defesa dos direitos, se das empresas, se dos empregados. Sim. Todos eles, tanto servidores públicos, que é mais recente, como os seletistas, trabalhadores privados, podem formar os seus sindicatos. Claro, e no entanto nos permite uma visão abrangente, né? Dessas relações de trabalho. As relações coletivas. Sim. Vão resguardar as relações, especialmente as relações coletivas, com dissídios coletivos, acordos coletivos, dependendo de como isso é feito, né, com que titulares, será, então, de empregados, né, com os seus sindicatos empregados, com o sindicato dos empregadores, ou sindicatos empregados com uma empresa, enfim, né, com pessoas que são semelhantes e integram a mesma categoria, empregados e empregadores. Claro. Doutora Elizabeth, para compreendermos melhor a importância de sua atuação em cada uma dessas áreas, poderíamos destacar as principais ações que você recebe em seu escritório de advocacia? Sim. Eu não tenho preferência, né, de dizer assim, só vou atender ações relativas a dissídios coletivos, né? Não, eu faço uma advocacia inteira. Sim, você não tem preferência para uma dessas áreas? Mas eu gosto muito de fazer o trabalho coletivo, de sindical. Sim. De cuidar da categoria inteira, com ações coletivas que abranjam todos os integrantes daquela categoria naquele momento. Eu gosto muito, eu acho que isso é um direito social, porque penso, querida amiga, posso chamá-la assim, Com né? certeza. Penso que o trabalho é muito mais que a liberdade. É um direito fundamental, essencial. Todo ser humano deveria ter o seu trabalho. E Perfeito. todo ser humano deve respeitar e querer trabalhar. Porque é muito mais, só vai ser livre se tu tiver um emprego, se tu tiver trabalho. Então, eu gosto muito de fazer a defesa, né? Sim, por isso a sua participação, né? Nos dissídios coletivos. Então, nos movimentos coletivos, né? Quando tem um problema geral em uma empresa, claro. quando é mais do que uma empresa, enfim, né, nos movimentos. Falando da advocacia trabalhista, ela regula, né, as leis, enfim, as relações entre entre empregadores, né, e empregado, com foco na CLT, mas também em outras normas aplicáveis. Quando servidores públicos, o Estatuto o Regime Jurídico Único e leis esparsas municipais. Por exemplo, em Santa Maria, tem leis próprias. Toda a legislação que depende de custo tem que ter origem no Executivo. Vai para o Legislativo, é aprovado ou não, e se aplica à categoria dos servidores municipais. Dos servidores municipais. Já na área sindical, para termos uma maior compreensão, nós estamos falando em garantia de direito das categorias, por exemplo, dos jornalistas, dos radialistas, dos servidores públicos, de profissionais da área da saúde. Sim, dos seletistas, sim. De uma empresa só, de uma categoria inteira. Conforme você falou, envolvendo negociações coletivas, dissídios, que é bem complexo, né, essas relações. Por exemplo, quando eu disse, né, eu tenho preferência pelo assunto coletivo, eu posso propor, por exemplo, em nome de um sindicato, uma ação contra uma empresa para todos os empregados. É uma ação coletiva, porque o autor é o sindicato dos trabalhadores, vamos dizer, mas a parte que vai ter o benefício, ele vai representar os substituídos, que é toda a categoria que trabalha naquela empresa, abrangida por aquela decisão descumprida, por exemplo. Então, estamos falando de uma garantia de direito coletivo e do trabalhista coletivo. Né? Melhorar as condições de trabalho, que é fundamental, e garantir o cumprimento das leis específicas, né, em cada uma dessas categorias, desses setores. A gente tem muita influência política
nesse ramo do direito, né? Sim. Muitas. Nesse contexto todo. Especialmente nesse momento em que há essa duplicidade, né? De um lado uma coisa, de outro lado outra coisa, inclusive nas relações de trabalho, sejam públicas ou privadas. Sim. Na verdade, essas relações, elas têm um compromisso profundo com a justiça. Sim. Né? E essas relações, quando são muitas e muitas vezes judicializadas, a competência de resolução é da Justiça do Trabalho, é um ramo especializado, né? Que é o ramo especializado da Justiça Federal. E obedece em especial à CLT e às leis que são específicas à sua categoria, assim como os públicos respeitam os regimes jurídicos de sua categoria, né? E os coletivos que vêm de legislações que se aplicam a eles especificamente. E uma coisa que nós não podemos deixar de falar é sobre a aplicação da Constituição, que é a nossa lei maior e que democraticamente deve ser observada de fio a pavio. Exatamente. E no que diz respeito ao direito administrativo, a defesa dos servidores públicos, né, que é algo que devemos considerar muito em função do papel, né, que são peças fundamentais, né, na engrenagem do município, na engrenagem do Estado. Claro, e eles têm, por exemplo, os seletistas, vamos dizer que seja em relação a uma empresa, os estatutários e os servidores públicos, eles são prestadores de serviço à comunidade. Eles têm que, né? São os interesses coletivos sociais da sociedade como um todo, né? Vamos ver o que se aplica qual é o valor que vamos aplicar, por exemplo, de índice para aumento salarial. É claro que o Poder Executivo vai fazer um exame para verificar as suas condições econômicas, da onde vem, qual é o poder aquisitivo, qual é o poder de gasto que pode ter a comunidade naquele momento, e cabe ao servidor aplicar, depois disso, aprovado pela Câmara de Vereadores. Perfeito. E para encerrarmos o bloco direito, né, gostaria de saber a sua opinião sobre um tema muito atual. Qual é a sua posição em relação à contribuição sindical, especialmente após a mudança legislativa que a tornou facultativa? Essa legislação, ela era até então um desconto no mês de março, recolhida no mês de abril, correspondente a um dia de salário de cada trabalhador, para o seu sindicato, proporcionalmente recolhidos. Recolhido a 60% ao sindicato, a conta de emprego e salário outro percentual, e tem um outro que no momento não me escapa, assim, mas tem um outro valorzinho que ia para outro lugar. E era assim. Quer dizer então, que os trabalhadores eram obrigados a contribuir. Eles nem participavam de nada, era descontado. Anualmente. Era descontado aquele valor, recolhido obrigatoriamente a categoria e recolhido ao banco e feita essa distribuição a essas 3 entidades. Então, os sindicatos podiam contar com 60% anual do que toda a sua categoria, de todas as empresas, porque às vezes um sindicato ele não representa, a sua base territorial não é apenas um município, são vários municípios. Às vezes ele é estadual, às vezes ele tem um sindicato nacional. Então, há sindicatos que enriqueceram muito, éramos valores muito representativos. E certamente que gerava discussões sobre a real necessidade e representatividade desses sindicatos. Sim, e eles, quando bem intencionados e quando bem feito o trabalho sindical, eles construíram patrimônios com isso. Mas imagina em São Paulo, no ABCD, onde todas aquelas empresas, né, até pouco tempo, eram grandiosas, com um número enorme de trabalhadores. Tinha orçamento maior que muitas cidades. Sim. Né? Só que, então, chegou essa legislação no fim de 2017, 2018 aí, que acabou, a gente comentava, acabou o imposto sindical. Realmente, a obrigatoriedade desse desconto não existe mais. Mas isso não impede que o sindicato faça uma chamada à sua categoria, aprovada por assembleia, estabelecendo a condição. Pode ser 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas ele pode fazer isso. Agora, cobrar disso, ele não pode, aliás, ele pode, porque foi definido por uma assembleia, mas aquele empregado que não quiser,
que não for sócio, que não quiser, ele pode ir, ele deve ir ao sindicato fazer a sua oposição. Essa é a discussão que temos hoje. Não é assim, eu autorizo o desconto. Não, eu tenho que ir lá dizer que eu não autorizo. É uma certa dificuldade. Certamente a população toda, nossos acompanhantes, né, que nos ouvem e nos assistem, sim, devem ter, foram, né? A gente viu pela televisão que demonstrou filas enormes, 2, 3 dias de trabalhadores na sede dos sindicatos maiores, indo lá para desistir e não autorizar. Mas é uma pena, né? Eu acho que se for uma coisa bem feita, um valor razoável e se bem administrado e bem aplicado pelos diretores sindicais, eu acho que é importante, porque há daí pelo menos uma independência, né, dos, sim, sindicatos para o uso dos seus valores para a própria categoria. Tem que ter, né? Tem que ter. Porque tem que ter uma diretoria, tem que ter um trabalho, tem que ter um automóvel, tem que ter uma sede. Então, todas essas coisas custam. Quem vai sustentar isso? Tem que ser o próprio trabalhador daquela categoria. Né? E realmente a contribuição sindical sempre foi um tema polêmico no Brasil. Muito. Né? Continua sendo, e agora, sabe? então, com essa questão Continua. Especialmente após a reforma, né, de 2017. E isso empobreceu os sindicatos, né? Porque eles ficaram a ver navios e, assim, muito repentinamente. Então, alguns que tinham bom patrimônio, seja de aplicações ou de imóveis, enfim, fosse o que fosse, e que pudessem fazer render, ainda sobreviveram, mas nenhum mais consegue manter a forma de... Porque tem que trabalhar. Se ele tiver uma base territorial em vários municípios, ele tem que ir nos lugares. Sim. Ele tem que verificar no seu território, claro, quais são os problemas que existem. Tem que se posicionar. E isso custa. Ele tem que ter uma assessoria jurídica, ele tem que ter... muitos têm médicos, enfim, retornam para a categoria. Sim, é necessário um aparato, né? Exatamente. Para se realizar tudo muito isso. Muito importante. Mas houve distorções de ambos os lados, assim, né? E por isso eu penso que o trabalhador ficou um pouco desgostoso com isso e simplesmente se opõe, o que também está errado. Né? Bem, doutora Elizabeth, teríamos muito mais a falar sobre esses assuntos. Já fica o convite para você retornar aqui no Giornale. Obrigada pela sua presença, pela sua participação, os seus esclarecimentos jurídicos aqui no Giornale, né? Que você continue a propagar aí positivamente no cenário jurídico de Santa Maria e além, né? Mantendo esse compromisso com a ética, com a justiça, né? E com o bem-estar geral. Sim, a nossa Copete Advogados, né? Meu filho e eu agradecemos muito essa oportunidade também em nome da Copete. Muito obrigada. Foi um imenso prazer estar aqui com você no Giornale, né? E volte sempre. Muito obrigada. Na sequência, no bloco Saúde e Bem-Estar, você confere a cobertura do Giornale no evento da Unimed Santa Maria, alusivo ao Outubro Rosa. Volto após o intervalo.